Olá pessoal, estamos aqui para a nossa terceira live da nossa maratona de lives e hoje a gente vai falar especificamente de dor anterior de joelho, né? A gente vai trazer o que é dor anterior de joelho. Será que a dor anterior de joelho é igual a qualquer outra dor, né? Quando é que a gente classifica o paciente com dor anterior de joelho, né? Quais estruturas são acometidas e qual é o melhor tratamento, o tratamento padrão ouro quando a gente fala em dor anterior de joelho, segundo as evidências científicas. Vou fixar aqui o tema. Fala, Rodolfo, seja bem-vindo, meu irmão. Tema fixado. E hoje, como vocês já perceberam, a gente vai falar sobre dor anterior de joelho e um tema de bastante importância e relevância clínica, né? É um perfil de paciente que chega bastante, né, nas clínicas aí em todo o Brasil. Então clica aqui, ó, nesse aviãozinho, envia para aquele seu colega, né, seu colega de faculdade, né, seus colegas de profissão, né, que vão se beneficiar com o tema dessa live de hoje, tá? Lembrando que quem tiver alguma pergunta ao decorrer da live, tem aqui o botão com a interrogação, só clicar ali, mandar a pergunta para a gente estar debatendo aqui no final da live, tá? Prazer todo meu irmão, ter você aqui, profissional de excelência aqui com a gente, maravilha. E é isso aí, pessoal, a gente inicia aqui mais uma live para a gente falar sobre dor anterior de joelho. Então, quando a gente fala em dor anterior de joelho, a gente tem que ter em mente o seguinte: dor anterior de joelho é uma dor sobrecarga que acomete as estruturas que estão localizadas na região anterior do joelho do paciente, na região da frente, tá? Na região da frente do joelho dos nossos pacientes. Então, a partir do momento, né, que o paciente ele refere uma dor, incômodo, né, seja em repouso ou em movimento ou durante alguma atividade, em alguma estrutura, né, que se localiza na região da frente do joelho, na região anterior do joelho, a gente pode classificar esse paciente como um paciente, né, que tem dor anterior de joelho. Então, é um tema generalista, né, que as evidências científicas, que a literatura traz para simplificar e unificar mais ainda esse tema dor no joelho, né, porque não sei se vocês lembram da nossa primeira live de avaliação, onde a gente mostrou o mapa do joelho, né? A gente vê uma série de estruturas presentes ali no joelho que dá para a gente realizar o exame de palpação. Então, imagine aí, né, se a gente não unifica, né, se não existe algum termo para unificar essa questão da dor no joelho. Então, o termo dor anterior no joelho denota, né, algum incômodo, dor ou sobrecarga em alguma estrutura presente na frente do joelho, na região anterior do joelho. Eu vou colocar aqui na tela a imagem para ficar bem claro e dinâmico, tá? Então vocês percebem aí essa imagem, né, que a gente já trouxe aqui várias vezes, né? É o famoso mapa do joelho. Então vocês percebem que, né, quais são as estruturas que a gente vai se ater aqui hoje nessa live, né? A estrutura número 1, né, tendão do quadríceps, né, presente na região anterior do joelho. Estrutura número 2, né, a gente tem aí especificado a patela, porém a gente se atém à articulação patelofemoral, que é a articulação que fica entre a patela e o fêmur, tá? Número 3, tendão patelar, também uma estrutura que a gente vai classificar como dor anterior de joelho, juntamente, né, com a número 4, que é a gordura de Hoffa, tá? Atenção para essa estrutura, a gordura de Hoffa. Eu vou estar me aprofundando um pouco mais na frente para falar sobre essa questão da gordura de Hoffa, que quando sobrecarregada, quando acometida, vem a gerar um quadro de Hofite nos pacientes, uma inflamação, uma sobrecarga nessa estrutura, tá? E o que a gente tem que ter em mente é que muitos pacientes, né, que chegam, né, com dor anterior de joelho ou qualquer outro quadro de joelho, tem também um quadro de Hofite associado, que é essa dor nessa gordurinha, né, abaixo
do tendão patelar, né? Mostrada aí no número 4, tudo bem? Então, essas são as estruturas que a gente vai identificar e avaliar quando a gente fala em dor anterior de joelho. Vamos recapitular. Número 1, tendão do quadríceps. Número 2, articulação patelofemoral. Número 3, tendão patelar. E número 4, gordura de Hoffa, tá, pessoal? E aí, qual é o propósito dessa nossa live de hoje, dessa nossa aula de hoje? É a gente trazer as especificações frente a cada uma dessas estruturas. O que é que as evidências científicas, o que é que as diretrizes científicas norteiam quando a gente fala no tratamento, na reabilitação de cada uma dessas estruturas, tá? Quando sintomáticas, é claro. Então, a gente vai se ater a essas estruturas. E a gente começa falando sobre a articulação patelofemoral. Eu vou só projetar aqui a imagem e a gente começa falando sobre a articulação patelofemoral, né, que é a articulação que fica entre a patela e o fêmur. Então, a gente viu nas últimas aulas, né, nas últimas lives, que o paciente que tem uma sobrecarga, um acometimento, uma dor voltada à região da articulação patelofemoral é aquele paciente, né, que ele sinaliza na avaliação que a dor dele é uma dor meio que espalhada. Então ele não consegue apontar, né, exatamente onde é essa dor dele. É uma dor mais espalhada, uma dor que ele mostra com vários dedos, né, o que a gente chama de regra dos dedos. Então é uma dor espalhada, ele não consegue apontar, né, diretamente onde é esse incômodo que ele sente. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, né, um outro perfil de paciente traz a característica de uma dor mais dentro do joelho, né? Também ele não consegue apontar exatamente aonde é a dor dele, né? Então isso aí foi um tema que a gente trouxe na primeira live sobre avaliação. Então, se você não assistiu, volta lá no feed, clica lá e acompanha essa super aula sobre avaliação, tá? Então, o paciente que tem uma dor, um acometimento voltado à articulação patelofemoral, é esse paciente que ele vai se queixar de dor ao subir e descer escadas, é aquele paciente que vai relatar um incômodo ao levantar, ao sentar de uma poltrona, do banco do carro, é aquele paciente que vai relatar dor na região ali da frente do joelho, uma dor mais espalhada, e ele sempre vai mostrar com vários dedos. Esse é o primeiro sinal na avaliação desses pacientes. A gente tem que ter isso em mente, tá? E aí a gente entra no segundo ponto muito importante sobre, né, a articulação patelofemoral, que é o manejo dos sintomas. A gente viu, né, e é muito importante a gente salientar mais uma vez que o paciente que sente dor no joelho, né, ele tende a permanecer num ciclo vicioso, porque dor gera inibição. Inibição, consequentemente, impede a ativação muscular. E esses pacientes que sentem dor no joelho, a gente precisa buscar ativação muscular, tá? Geralmente são pacientes que têm um quadro de inibição presente no quadríceps e muitas vezes um grau de fraqueza, né, também na musculatura do quadríceps. Então a gente precisa otimizar essa questão aí de fortalecimento e ativação. Então, se é um paciente que sente dor, né, a inibição joga totalmente contra ao que a gente quer, que é essa questão, né, da ativação muscular. Então a gente precisa quebrar esse ciclo da dor. Então qual foi a estratégia que eu trouxe aqui, né, que nos ajuda a quebrar o ciclo da dor desse paciente, a diminuir a dor ou até mesmo zerar a dor dele no dia a dia? Porque não adianta nada, pessoal, o paciente chega na clínica, a gente faz todo o processo de fortalecimento, faz tudo certinho e a cada passo que o paciente dá após o atendimento ele sente dor. Ou seja, toda aquela ativação que eu gerei durante o atendimento, ela vai ser perdida, né? Então a gente precisa quebrar esse ciclo da dor, né? E uma das estratégias que eu utilizo, né, não é somente essa, mas a que eu mais utilizo é a questão da joelheira, né? De testar e orientar os pacientes a utilizarem a joelheira, aquela joelheira sem o orifício na região patelar. Porque o intuito da joelheira é aumentar a área de contato
da articulação patelofemoral, consequentemente diminuir a pressão e consequentemente diminuir a dor dos pacientes, tá? Esse é o principal ponto quando a gente fala, né, no manejo da dor nos pacientes de articulação patelofemoral. E aí a gente entra, né, no tratamento, né, dessa condição, né? O que é que a literatura nos mostra hoje referente a tratamento padrão ouro do paciente que tem condromalácia, condropatia, sobrecarga, né, uma dor patelofemoral? A gente precisa realizar um fortalecimento conjunto. O que é um fortalecimento conjunto, Luiz? Fortalecimento tanto da musculatura do quadril, estabilizadores proximais dos membros inferiores, como também da musculatura do quadríceps. Nunca realizar um fortalecimento isolado, né? Ou somente do quadril ou somente do quadríceps, né? Os melhores estudos científicos, os estudos científicos de maior relevância, mostram que os pacientes que realizaram um trabalho de fortalecimento específico, um trabalho de fortalecimento conjunto, né? Musculatura do quadril e quadríceps tiveram um melhor resultado, né? Quanto a dor e função a curto, médio e longo prazo. Então a gente percebe que esse perfil de paciente ele precisa realizar um trabalho específico de fortalecimento conjunto, quadril e quadríceps, tudo bem? Nunca isolado, nunca somente quadríceps e nunca somente quadril, os dois juntos, juntamente com a exposição gradual. Desculpa. Então, se é um paciente, um atleta, por exemplo, de futsal, né, na fase final de tratamento, você vai expor esse paciente a gestos esportivos do futsal. A gente precisa expor esse paciente à demanda dele. Se é uma senhora idosa, né, a gente vai expor ela, no final do tratamento, as demandas dela. Tá? O que seria a demanda da idosa? Subir e descer escadas, tá? Agachar para pegar algum material em casa, alguma coisa assim, né? Varrer o chão, passar um pano, sentar e levantar de um assento mais baixo. Entendeu? Então a gente tem que entender a demanda do nosso paciente e no final do tratamento sempre expor ele a essa demanda, seja ele atleta, praticante de atividade física ou uma pessoa sedentária, uma pessoa do dia a dia. Entendeu? Então a gente precisa entender a demanda dos nossos pacientes e expor eles de forma progressiva lá no final, lá no finalzinho do tratamento, para que ele consiga, né, identificar, né, para que ele perceba que ele está bem e que ele pode ir retomando, e ele pode retomar, na verdade, as suas atividades, tudo bem? E aí a gente entra agora no segundo grupo, né? No segundo grupo de estruturas presentes na região anterior do joelho. Pessoal que está entrando aí, ó, clica aqui nesse aviãozinho, envia para aquele colega, para aquele amigo de faculdade que vai se beneficiar, né, com o tema da nossa live de hoje, que é dor anterior do joelho. E a gente entra, né, no segundo grupo de estruturas, né, da dor anterior no joelho, que são os tendões, né? Então a gente trouxe aí, né? Deixa eu só colocar aqui o mapa do joelho de novo. A gente trouxe aí, né, na região anterior do joelho, na região da frente do joelho, dois tendões, tá? Que quando acometidos, quando sintomáticos, podem ser classificados, né, como uma dor anterior do joelho, né? Entre eles a gente tem o tendão do quadríceps, exemplificado ali no número 1, e a gente tem um tendão patelar, exemplificado ali no número 3, tudo bem? E o que é que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de tendinopatia? Tendinopatia, né, falando de forma geral, né, antigamente, né, chamava-se muito de... Tivemos uma oscilação aí, mas já voltou. Vamos lá. Antigamente, né, era chamado muito de tendinite. Então, tendão, ite, sufixo que denota inflamação. Mas depois de vários estudos, né, ficou claro que o tendão ele não tem, né, o paciente que tinha uma sobrecarga no tendão, que tinha uma dor de tendão, ele não tinha um processo inflamatório nesse tendão. Então, atualmente, né,
esse nome tendinite deu lugar a tendinopatia. Tendão, patia, doença, ou seja, uma doença do tendão, tá? O Rodolfo mandou aqui, ó, uma mensagem, uma dúvida. Paciente com 23 dias de pós-operatório de LCA com queixa de dor anterior no joelho, com histórico de condropatia. O que fazer para diminuir essa dor, consequentemente evoluir no ganho de flexão? Show de bola, Rodolfo. Em relação a essa pergunta, eu vou responder logo, pessoal, para a gente não perder o fio da meada. Então, quando ele fala um paciente pós-operatório de joelho, né, 23 dias, evoluiu com a dor anterior no joelho, uma dor na frente do joelho, né, paciente com quadro de condropatia patelar, enfim. Essa dor desse paciente está muito ligado à falta de ativação e fraqueza na musculatura do quadríceps. A gente sabe muito bem que quando o paciente ele passa por um procedimento cirúrgico, a musculatura do quadríceps entra num quadro de inibição artrogênica. Então, a gente precisa utilizar eletroestimulação e exercícios de acordo com a fase que esse paciente está, exercício de ativação dessa musculatura. Então, muito provavelmente, esse paciente desenvolveu essa dor devido à inibição do quadríceps que ainda é presente, e muito provavelmente esse paciente ele vem realizando uma demanda que está além da capacidade dele, né? Você tem que avaliar a questão das muletas. Será que esse paciente está apto a estar com uma muleta ou sem muleta? Pode ser isso que está causando essa sobrecarga. Então a gente precisa ter isso em mente e focar, né, no desmame progressivo, tá? Eu não sei se é um paciente que ainda está com muleta ou se está com as duas, com uma ou nenhuma. Então pode ser isso aí que vem gerando essa sobrecarga nesse paciente, mas muito provavelmente essa dor está ligada a uma baixa ativação do quadríceps e uma exposição maior do que esse paciente está apto a absorver. Tudo bem, meu irmão? E aí a gente volta para a questão da tendinopatia, né? Tendão, patia, doença. Então, uma doença do tendão, né? Vamos trazer assim. E quando a gente fala, pessoal, em tendinopatia, né? O tendão, ele foi feito para carga. Então, o tendão, né? E a gente está falando do número 1 e do número 3, tendão do quadríceps e tendão patelar. Tendão, ele precisa de carga. A gente trata tendinopatia com carga. É claro que carga ajustada e otimizada, tá? Então, o tendão ele precisa de carga. Então, como é que procede o tratamento de uma tendinopatia, né? E a gente está se atendo a essas duas estruturas aqui nessa live. Estrutura número 1, tendão do quadríceps. Estrutura número 3, tendão patelar. Carga otimizada e ajustada. Inicialmente, se esse paciente está muito sintomático, a gente precisa realizar um fortalecimento com baixa velocidade. O que seria um fortalecimento de baixa velocidade? Um fortalecimento em que o paciente ele tenha uma contração, um movimento de baixa velocidade. Qual é o movimento de menor velocidade possível? Contração isométrica, velocidade zero. O paciente não tem movimento articular, tá? Então, nesse perfil de paciente com tendinopatia, um paciente muito reativo, uma tendinopatia muito reativa, a gente inicia com contração isométrica. E a partir do momento que esse paciente vai evoluindo na sua clínica, na sua sintomatologia, a gente vai expondo ele a uma demanda maior, né? Até chegar no método HSR, né? Que é um método Heavy Slow Resistance, né? Que é uma contração de baixa velocidade e de alta carga, ou seja, um movimento isotônico de baixa velocidade e uma carga mais elevada, até a gente chegar nesse método aí de contração de fortalecimento, Heavy Slow Resistance, HSR, tá? Então, a tendinopatia, ela se baseia muito nisso, tá? Em carga, né? E alguns estudos nos dão a informação que é aceitável durante o fortalecimento, durante esse processo de fortalecimento, o paciente ele referir uma EVA, né? Uma dor na escala EVA de 2 a 5, né? Então, o paciente durante o exercício ali
cadeira extensora, cadeia aberta, relata uma dor de 2 a 5 na escala EVA, tá? Aceitável. O que não é normal, o que denota uma sobrecarga, que mostra que a gente muitas vezes pecou na carga nesses pacientes. Quando o paciente exacerba muito a dor após o exercício, ou quando a dor desse paciente aumenta muito no dia seguinte. Então, esses dois fatores, vou repetir, quando a dor do paciente exacerba muito após o exercício, ou quando a dor do paciente aumenta muito no dia seguinte ao atendimento. Esses dois sinais nos mostram que esse paciente, né, foi exposto a uma carga além do que ele está apto a receber, tá? Então, fiquem ligados nesses dois aspectos quando a gente fala em carga no tendão, tá? Porém, o paciente que tem um quadro de tendinopatia, ele precisa ser exposto a carga. Sem carga, sem exercício, esse paciente não vai melhorar, tá? Não vai melhorar. Então, a gente tem que ter isso em mente e expor dentro da cadeia de contração. Então, iniciar com exercícios de baixa velocidade, exercícios isométricos, e evoluindo até chegar no método HSR, né? E após essa questão do HSR, que é um método de contração de baixa velocidade e alta carga, né? Exercícios de exposição, né? Do próprio tendão, exercícios funcionais com exposição maior. Então, quando a gente fala em tendinopatia, o que é que a gente tem que ter em mente? Que o tendão precisa de carga ajustada e progressiva, tá? A gente precisa ir evoluindo com esses pacientes de forma progressiva, tudo bem? E aí a gente entra na outra estrutura. Fala, meu irmão, fala, Sampa, seja bem-vindo, meu irmão, show de bola. A gente entra num ponto agora que é bem importante, viu, pessoal? A gente entra numa estrutura, deixa eu só projetar aqui, chamada gordura de Hoffa, que é essa estrutura dourada que vocês veem, que vocês veem aí na telinha, tá? Essa estrutura chamada gordura de Hoffa, né, que fica aí abaixo da patela, atrás do tendão patelar, né, como vocês podem ver, né, que é aquele gordinho do joelho. Essa estrutura é uma estrutura altamente vascularizada e altamente inervada. Logo, é uma estrutura que ela é sobrecarregada de forma muito simples, muito fácil. Então, aquele paciente que realiza uma atividade física de muito impacto, aquele paciente que tem um quadro de dor no joelho, aquele paciente que vem expondo o seu corpo a uma sobrecarga muito grande, uma sobrecarga esportiva funcional, em muitos casos, né, ele tem um quadro de Hofite associado. O que é Hofite? Inflamação na gordura de Hoffa. Hofite, sufixo it, inflamação, tá? Então, Hofite, processo inflamatório de sobrecarga na gordura de Hoffa, né? E qual é o ponto que vocês têm que ter em mente quando a gente fala, quando eu sei que o paciente ele tem um quadro de Hofite, né? Lembra lá da primeira live de avaliação? Como é que a gente faz para identificar se o paciente tem Hofite ou não? Primeiro, o relato do paciente, ele vai relatar que sente dor naquela região ali abaixo da patela, naquele gordinho do joelho ali. E o paciente deitado, com o quadríceps relaxado, a gente palpa essa região, né, que vocês veem da gordura de Hoffa, e logo ele vai relatar dor, né? É um perfil de paciente que pode até relatar dor em repouso. Quando passa muito tempo sentado, relata dor na frente do joelho, que a gente chama de sinal do cinema. Aquele paciente que fica muito tempo sentado, joelho dobrado a 90 graus, e aí ele fala que depois de X tempo sentado, ele sente uma queimação, uma dor na frente do joelho, mesmo em repouso, tá? Isso denota um quadro de processo inflamatório na região da gordura de Hoffa. Então, esse perfil de paciente, pessoal, é um perfil bem comum, né? Muitas vezes a sobrecarga na gordura de Hoffa ela vem associada, né? Geralmente vocês não vão atender um paciente que só vem com Hofite. Geralmente é um paciente que tem dor femoropatelar, que tem uma condromalácia, que tem uma condropatia e também tem uma gordura de Hoffa,
e também tem uma rofite, né? É um paciente que tem uma lesão degenerativa de menisco e ele também tem um quadrozinho de rofite associado, entendeu? É um paciente que tem um quadro de tendinopatia e também tem um quadro de rofite associado. Então, vocês vão ver muito esse quadro de rofite associado, né, na maioria dos casos, né? Dificilmente vocês vão ver um quadro somente de rofite. Geralmente, né, não é que vocês não vão ver, mas geralmente o paciente que tem um quadro de rofite, ele vem associado com outros pontos também, tá? Com outras dores, né? E o que é que a gente precisa dar atenção, né, nesses pacientes que têm uma dor, né, um processo inflamatório na gordura de Hoffa? Técnicas anti-inflamatórias, né? Aí cai muito bem o gelo, né? Crioterapia de 3 em 3 horas, tá? Condutas como o uso do laser, cai muito bem. Aqui na clínica a gente utiliza o laser e nos ajuda, soma bastante, né? Juntamente com aquela questão do manejo dos sintomas, a gente diminuir a sobrecarga, né, na gordura de Hoffa, né? Ou utilizando uma faixinha em cima, né, daquela região, comprimindo aquela região. Em alguns casos a joelheira cai muito bem também. A gente precisa diminuir a dor desse paciente no dia a dia, alterar essa referência para que, né, essa dor não venha a atrapalhar o nosso tratamento. Mas o paciente que tem um quadro de rofite associado a qualquer que seja a dor, a lesão, né, a estrutura, a gente precisa tomar mão no tratamento de condutas anti-inflamatórias, tá? Porque a gordura de Hoffa é uma estrutura altamente vascularizada. Logo, quando sobrecarregada, é formado um processo inflamatório naquela região. Tudo bem? E aí a gente entra, né, na questão do tratamento, né, do tratamento dessa condição. Além, né, da questão do manejo do sintoma, além também da questão do manejo dos sintomas, das técnicas anti-inflamatórias, a gente precisa se ater bastante na questão do fortalecimento, tá? Então vocês percebem que quando a gente fala em dor no joelho, a gente precisa condicionar esses pacientes, a gente precisa fortalecer esses pacientes de forma conjunta, tá? Tanto musculatura do quadril como musculatura do quadríceps. Então, os estudos nos mostram que esse perfil de paciente ele não deve ser abordado de forma isolada, com fortalecimento isolado, ou só da musculatura do quadril, ou só da musculatura do quadríceps. É muito mais benéfico a curto, médio e longo prazo, né, no quesito dor e função nesses pacientes, realizar um trabalho de fortalecimento conjunto. E aí você pode entrar também com fortalecimento de tríceps sural, enfim, um trabalho conjunto, né? É claro que não esquecer, pessoal, de avaliar bem os pacientes, ver se esse paciente tem algum déficit de mobilidade, principalmente de extensão de joelho, porque se o paciente ele tem déficit de mobilidade em extensão do joelho, se ele tem déficit de extensão, ele não consegue ativar bem a musculatura do quadríceps, a gente não consegue ativar 100% a musculatura do quadríceps. Então a gente precisa de avaliação, esse paciente ele precisa ser avaliado. Porém, né, no quesito dor anterior de joelho, primeiro ponto, que a gente já vem falando aqui há algumas semanas, avaliação. Segundo ponto, manejo dos sintomas. Então não adianta você avaliar bem e não diminuir ou zerar a dor desse paciente, tá? Deixar esse paciente sentindo dor no dia a dia, né? Apesar de que na clínica você consiga, através de estratégias biomecânicas, zerar a dor desse paciente, não é interessante você manter esse paciente sentindo dor durante o dia a dia. A gente precisa alterar positivamente essa referência, ou diminuir, né? Ou, se for o caso, fazer com que a dor desse paciente seja zerada. E para isso aí a gente tem uma série de estratégias, né? A gente tem a joelheira, calço, entre várias outras técnicas, né? A técnica que a gente expõe aqui, né, que é de mais simples compreensão, de mais simples uso, é a questão da joelheira, tá? Que a gente utiliza
e que dá um resultado super legal na questão dos pacientes com dor no joelho, tá? Porém, voltando aqui à questão da ROFIT, a gente precisa que esse paciente ele realize condutas anti-inflamatórias, tá? Então, o que é que eu gosto de fazer? Passar um protocolo de gelo para esse paciente. É claro que, quando a gente fala em gelo, pessoal, esqueçam aquelas bolsinhas de gel, né, que vendem em farmácia, enfim. Por quê? Quando a gente fala na aplicação de gelo em paciente com dor no joelho, esse paciente ele vai ter que se manter ali cerca de 20 a 30 minutos com gelo no joelho, tá? Então, aquela bolsinha de gel, ela esquenta muito rápido. Então, não é interessante o paciente usar aquilo. Então, o que é que eu oriento? O paciente pegar duas sacolas de mercado, colocar uma quantidade satisfatória de gelo que vai abraçar o joelho dele, né? Coloca um pouquinho de água para a bolsa ficar maleável, tira o ar e a partir dá um nó e ele vai ter ali uma bolsa maleável para colocar em cima na região anterior do joelho, né? Se o paciente relata muita queimação, dificuldade de manter, pede para colocar um paninho por cima e colocar o gelo de 20 a 30 minutos, de 3 em 3 horas, tá? Mas não dá para fazer de 3 em 3 horas, busque uma melhor estratégia para o seu paciente, de acordo com a rotina, a realidade do seu paciente. Porém, o paciente que tem um quadro de ROFIT, ele precisa realizar a questão da aplicação do gelo. Ajuda bastante na evolução desses pacientes. E o paciente que tem um quadro de ROFIT muito agudo, né? Se a gente não corrigir isso, né? Essa questão do processo inflamatório fica difícil da gente progredir com esses pacientes. Tudo bem? Então, o assunto que a gente quis trazer hoje aqui foi esse, a questão da dor anterior no joelho. Falar um pouquinho sobre as estruturas que compõem a região anterior no joelho, quais são as principais características frente à avaliação, frente a manejo de sintomas e frente a tratamento dessas estruturas, né? Lembrando que essa live vai ficar salva e na quinta-feira a gente volta para mais uma live para a gente falar um pouquinho, né, sobre outro tema voltado à questão do joelho, tudo bem? Lembrando que a live vai ficar salva, então se você perdeu algum ponto importante, vai lá no nosso feed, clica lá e assiste de novo, manda aí para os colegas de faculdade, colegas do trabalho, colegas de profissão, tudo bem? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até quinta-feira, 8h30 da noite, tudo bem? Grande abraço!